Então vamos lá, pessoal, vamos discutir então agora, vamos dar uma olhada aí ao longo da história, aí, ao longo dos autores, né, as diferentes teorias, sobre essa questão aí entre essas formas de governo, né? República democrática, né? Monarquias e aristocracias. Eu vou começar, que nem a gente começou lá na aula passada, né, lembrando, né, tem muita coisa da aula de hoje, essas três últimas aulas eu vou usar alguns slides repetidos aqui, porque é meio que a mesma lógica aqui que a gente vai usar, né? Falando sobre o papel do Estado, agora o papel do Estado mais especificamente nessas formas de governo, e na aula que vem vai ser também o papel do Estado, mas com um foco maior na forma de participação, né? No exercício da soberania aqui dentro desses Estados. Mas hoje, para falar sobre as formas de governo, só dar uma lembrada ali do que a gente comentou na aula passada sobre, né, esse período dos caçadores-coletores, Idade das Cavernas, onde a gente devia ter certas lideranças, né, que assumiam papéis aí de referência dentro desses grupos. A gente não sabe muito se esses bandos aí, se eles eram liderados, né, por um pequeno grupo de algumas pessoas, de alguns indivíduos, né, sejam eles homens ou mulheres, não interessa, ou se tinha só um, né, tipo algumas outras espécies aí próximas da gente, tem a figura aquele do macho alfa, né, que é a referência, tipo um reizinho ali do bando, né, a gente não tem muita clareza com relação a isso, né, pelo menos não nesse período mais antigo aqui, mais antigo não, né, porque a antiguidade ainda é mais para frente, mais aí pré-histórico, não tem como a gente saber exatamente como que a coisa funcionava. Mas como a gente viu na aula passada, muito provavelmente já vem dessa época aí, essa ideia de liderança, essa ideia, né, de que, olha, vai ter um que outro aqui que vai se destacar, que vai assumir esse papel de liderança. E a gente pode olhar pela lógica biológica, como eu falei, para pegar a figura dos machos alfa, aí, que algumas espécies próximas da gente têm, mas a gente também pode fazer uma análise mais sociológica, né? A gente vê que em diversos espaços da nossa vida, né, a gente imita isso. É meio que natural, é meio que, não sei se humano ou até além de humano, né? Talvez tenha a ver com a vida, a organização social, independentemente da espécie, né? O surgimento de lideranças. Né? Tem em toda a disciplina aqui, numa turma nossa aqui, porque é pequena, não sei o quê, mas tem um pessoal que fala mais, né, que acaba sendo o foco ali, o pessoal acaba sendo o foco, alguém que acaba sendo o foco dos comentários, né, que, sei lá, se quiser pegar esses programas aí, tipo Big Brother, ou, não sei, qualquer grupo, uma turma de amigos de vocês, né, um clube que vocês participem, né, um time de futebol que tem jogador, tem sempre, acaba se formando, né, uma figura lá que acaba meio que tendo esse papel de liderança, de referência, né, que os outros olham assim e meio que seguem, né, e acabam tomando como exemplo. Né? Então, não sei aqui, como eu disse, né, o que é biológico, o que é social, o que é humano, o que é de qualquer sociedade, de qualquer espécie, mas parece ser algo que já existe há muito tempo, que é muito vem de muito tempo aí dentro da nossa organização em sociedades, tá? A gente viu, né, que esses caçadores-coletores foram, com o tempo, se fixando, né, se assentando em determinados lugares aí pelo mundo, formando essas primeiras grandes cidades, sempre aí, né, à margem do leito aí de grandes rios, né, e colocamos ali um foco um pouco maior no Egito Antigo, né, onde a gente teve essa figura aí dos faraós, nesses símbolos que a gente vê até hoje, das pirâmides, das múmias, né. Vimos que houve nessa organização histórica aí da sociedade egípcia, né, uma migração primeiro ali, né, de vilarejos sendo formados, especialmente naquele delta ali, né, do Nilo, ali em cima, onde ele deságua no Mediterrâneo, como é que é o nome? Eu esqueci agora o nome quando deságua, é delta, onde tem se abrem aqueles braços ali, né, em cima no norte do mapa, no Baixo Egito, que era uma região muito fértil, né, e com a desertificação ali da parte do centro-norte da Europa, muitas pessoas acabaram migrando aí, né, para essa margem junto ao Mediterrâneo, e essa região do delta do Nilo, logo em cima ali, onde deságua no Mediterrâneo, era uma região muito fértil, muito favorável para as pessoas se assentarem.
né, formando ali, então, vários vilarejos que se reuniram, né, nos nomos, né, que seriam grupos de pequenas cidades, né, e que depois esses nomos se juntaram, formando o reino do Baixo Egito, aí nesse delta aí, junto ao Mediterrâneo, e do Alto Egito, na parte mais alta do Nilo, né, na parte mais montanhosa, mais ao sul. E que depois, né, foi depois de um período de algum conflito entre os reinos aí do Alto Egito e do Baixo Egito, acabou sendo reunido, né, por esse cara, o Menes, que foi considerado o primeiro faraó, e acabou assumindo, então, né, esse papel de referência, né, para toda a sociedade egípcia, como a gente vê aqui nessa pirâmide. Né? Então, a gente tinha uma sociedade, né, com essa lógica piramidal, né, onde tem a base com muita gente participando, né, e chegando camadas cada vez mais hierarquicamente superiores e quantitativamente tendo um número menor de integrantes, né, até o ponto de chegar no topo da pirâmide, onde a gente tem uma figura que é a referência para toda a sociedade, né, que era o faraó. Conseguiu unificar, né, aqueles impérios que eu falei ali para vocês, juntando todos os nomos e todos os vilarejos, então seriam de referência para toda essa região. Porém, pessoal, é uma coisa, né, então estamos vendo aqui, né, provavelmente aí a lógica, a lógica histórica construindo essa ideia da importância da forma de governo monárquica, né? Tendo uma pessoa, o governo de uma pessoa só, como referência para toda a sociedade. Né? O Egito Antigo já é considerado, né, uma forma de governo monárquica, né? Uma monarquia teocrática, né? Uma monarquia baseada aí na escolha divina, né? Nas questões sobrenaturais. Porém, pessoal, tem uma outra coisa aqui que eu comentei para vocês na aula passada sobre esse slide, que na aula de hoje eu quero entrar mais especificamente nessa análise, que é a classe dos guerreiros. Né? Como eu falei ali para vocês, deixa eu voltar aqui, nessa configuração aqui do Egito, existiam esses nomos, os vilarejos, que tinham conflitos entre si, então, né, os nomos tentavam resolver os conflitos entre os vilarejos, os reinos ali do Alto e do Baixo Egito tentavam resolver os conflitos entre os nomos, e o faraó, né, governando tanto o Alto quanto o Baixo Egito, acabou servindo como uma forma de resolver os conflitos entre o reino do Alto e do Baixo Egito. Então, existiam conflitos internos, né, entre esses vilarejos, esses nomos aí que compunham o Egito Antigo, mas também existia, né, se vocês pegarem, eu acho que eu comentei na aula passada para vocês, né, que eu recomendo que vocês entrem lá no Google Maps, coloquem ali na função da imagem de satélite e vão ver, né, esse delta aí do Nilo, porque é incrível, né, como é perceptível visualmente a fertilidade dessa região. Né, porque a gente vê ali, é só areia em volta nessa área aí do globo, né, do mapa, só tem deserto, cara, e seguindo ali os contornos aí do caminho do Rio Nilo, tem uma região verdinha ali, provavelmente feita de florestas, ou sei lá, regiões cultiváveis. Tá? Muito marcante a diferença nessa imagem de satélite. Então, vocês imaginem que os povos que estavam ali em volta tinham muito interesse de conseguir, né, ocupar esse espaço que os reinos do Egito estavam ocupando. Né? Então, tinha ameaças externas também. E, né, especialmente após aí essa unificação do Egito, né, passa também a se ter uma condição mais favorável a se expandir os seus territórios. Né? O Egito mesmo também poder conquistar outros territórios. Então, tinha uma preocupação muito grande no aspecto de defesa do território aqui dos impérios egípcios e uma preocupação também em expansão de territórios. Então, os conflitos acabaram cada vez mais tendo uma importância maior para essa sociedade, e por isso essa classe dos guerreiros foi cada vez mais alcançando papéis aí de maior importância dentro dessa sociedade. Tá? Eu queria que vocês lembrassem, óbvio, começou, né, as lutas começavam na lógica de exército, né, de soldados a pé, na mão ali com algumas armas, algumas ferramentas sendo utilizadas para tornar mais eficiente essa luta corporal aqui, pessoa contra pessoa, mas com o tempo foram se desenvolvendo outras técnicas, entre elas essa lógica aqui, essa ferramenta que a gente chama de biga,
né? Vocês devem ter visto já em alguns filmes aí mais antigos, né? Mas se referindo a períodos mais antigos, né? Desde essa época aqui do Egito Antigo, mas no Império Romano a gente vê muitos filmes, né? Lá no Coliseu, aqueles, como é que é o nome? O Gladiador, né? Aquelas lutas dentro da arena lá. Apareciam muito nessa figura aqui de um cavalo, que inicialmente começou com bois, né, alguns tipos de bois, touros, sei lá, carregando essa pequena carroça ali que vem atrás, né, e depois se descobriu que os cavalos seriam mais eficientes para isso, e passou-se a utilizar cavalos. Mas basicamente vinha um cavalo, né, puxando uma carrocinha, nessa carrocinha vinham 1 ou 2, 3 soldados, né, com um escudo ali, ou com uma lança, uma espada, né, alguma arma que pudesse ser usada nessa batalha, nessa luta. E como essa biga era puxada por um cavalo ou por um boi, ela se tornava muito mais rápida, né, do que uma pessoa, do que um soldado lutando a pé. Com o passar do tempo, essas bigas, né, se desenvolveram, né, a lógica de batalha através das bigas se desenvolveu, e as pessoas, o soldado saiu ali da carrocinha ali de trás e foi para cima do cavalo, né, se percebeu que dava para montar o cavalo, isso ficava mais eficiente ainda, né, então foi se tornando muito importante para os exércitos, e aqui já estou, né, indo além do Egito, já estou pegando aqui períodos subsequentes aí, Império Romano, eu acho, não sei, pelo capacete aqui, imagino que isso aqui seja do período romano, ou grego, não sei de onde que seriam aqui esses soldados, eu não tenho conhecimento profundo aqui para poder identificar de que sociedade que vem essa imagem aqui. Tá? Mas a ideia era de que com a cavalaria, né, com os soldados sentados em cima de cavalos, ficava, se tinha uma parte aí do seu contingente aí de soldados indo à luta, né, para uma guerra, para uma batalha, muito mais eficiente. Era algo assim devastador. Durante um longo período, né, era muito óbvio, muito claro que os exércitos que tivessem as maiores cavalarias, né, acabavam predominando, né, porque era uma forma de batalha muito eficiente comparado aos soldados a pé, que ficavam lentos, né, mas numa altura mais baixa também, com uma capacidade de defesa menor. Né? A cavalaria podia fazer ataques mais rápidos, surpresa, podiam fugir também, se reorganizar, né, de maneira muito mais rápida e eficiente. Então, durante muito tempo, né, as cidades, estados, né, os estados, as sociedades, os governos que tivessem grandes tropas aí de cavalaria estariam beneficiados aí nesses conflitos. Mas eu queria que vocês refletissem sobre uma questão aqui, pessoal, né? Pensem que nessa época não existia ainda muito a ideia, né, daquele Estado soberano que vai vir lá com os tratados lá de Westfália, né? A gente tinha uma lógica ainda muito diferente do que era o papel do Estado, de como o Estado se organizava, e a gente ainda não tinha esse conceito estabelecido de que todo Estado deveria ter um exército, né, permanente, né, um exército profissional permanente. Então, o que acontecia nessa época? Né, eram cidadãos, eram grupos, né, de integrantes da sociedade, cidadãos, que compunham, né, esses exércitos. E não existia tanto uma estrutura estatal que fornecesse os insumos necessários para se fazer parte desse exército. Era meio que cada um tinha que criar suas próprias ferramentas e equipamentos utilizados que iriam utilizar nas batalhas. Cada pessoa, né, meio que criava suas próprias armas e suas próprias ferramentas. Então, para uma pessoa poder fazer parte da cavalaria de uma determinada sociedade, ela tinha que ter, né, condições de criar não só as ferramentas, né, as armas, a espada, a lança, o escudo, mas também tinha que poder criar as ferramentas para se utilizar o cavalo, né, o arreio, ali a sela, né, todos os equipamentos necessários para se montar num cavalo e utilizá-lo numa guerra, numa batalha. E também tinham que ter os equipamentos necessários, a estrutura necessária para criar cavalos. Né? Tem que ter um campo, tem que ter terras grandes para o cavalo poder pastar, tem que ter um estábulo, né? Um lugar ali para o cavalo ser criado, ser cuidado, tem que ter gente que entenda da criação do cavalo, treinamento do cavalo. Então, para participar da cavalaria, tinha que ter grana. Basicamente, é nesse ponto que eu quero chegar. Tá? A cavalaria era muito importante para essas batalhas, para esses estados, né, terem dentro dos seus contingentes aí para as batalhas, mas eles eram muito caros. As cavalarias eram muito caras.
certo? E poucas pessoas efetivamente podiam fazer parte da cavalaria, porque não era todo mundo que tinha condições de criar um cavalo e de construir, de desenvolver todas as ferramentas necessárias para fazer parte de uma cavalaria. A gente viu lá também na aula passada, né, que a Grécia Antiga se organizava originariamente numa lógica aristocrática, de uma aristocracia guerreira, né, onde a gente tem um exemplo muito fácil aí de ver alguns elementos dessa lógica naquele filme 300, né, onde se vê toda a questão política envolvendo, né, a decisão sobre se ir para uma guerra ou não, né, quem que participava disso, né, o culto a essa ideia de se morrer na batalha, de que na luta, na guerra, era que esses cidadãos exerciam, né, atingiam a sua função, lembrando lá o que a gente já conversou sobre a cultura grega, né, de que a pessoa tinha que buscar a sua excelência, né, de acordo com Aristóteles, né, cada um tinha que conhecer a si mesmo, de acordo com Sócrates, né, desenvolver seu potencial ao máximo. Né, então, o grego olhava, né, via, olha, né, a melhor coisa que eu posso fazer para a minha sociedade é ser um guerreiro, nasci para ser um guerreiro, né, então nada melhor do que ter uma guerra que eu possa ir lá lutar e colocar em prática essa natureza que é minha, né, e também nada mais nobre do que eu morrer fazendo o que eu nasci para fazer, morrer em batalha. Né? Era algo constrangedor, humilhante para uma pessoa na época morrer doente em casa, né? Sem fazer nada, morrer de velho, né? Porque parecia que a pessoa não tinha atingido a sua função no universo, no cosmos. Né? Existia, então, essa aristocracia guerreira, né, nas cidades-estados gregas, especialmente em Esparta, né, que tinha essa cultura guerreira aí mais marcante, e a gente viu que lá eles desenvolvem, né, uma técnica de batalha que fica conhecida como falange, que é bastante trabalhada, né, bastante demonstrada nesse filme 300, que é essa lógica de ter uma formação, que também se chama de porco-espinho, né, onde cada integrante ali tem uma lança, que na prática era muito mais comprida do que essas lanças que estão aí nessa imagem, eram lanças, né, de vários metros, né, muito compridas, e cada integrante também tinha um escudo, né, e a forma deles se organizarem um ao lado do outro, colocando o escudo para proteger a pessoa do lado, fazia com que um escudo se encaixasse no outro, como aparece nessa imagem, formava uma barreira, né. Tinha também a lógica de botar os escudos por cima, né, o que estava atrás botava em cima, e ia se fechando, se formava um casco, né, como se fosse uma tartaruga, ali, um casulo, e no meio desses escudos passavam só essas lanças. Né? E qual era a principal utilidade dessa formação de falange ou de porco-espinho? Era que o exército inimigo, se usasse a cavalaria, que era então, né, a estratégia mais eficiente que se tinha, a cavalaria se dava muito mal com essas falanges, porque o cavalo vem correndo, né, esses caras vinham, quando eles chegavam perto, faziam a formação ali, né, de botar o escudo e botar as lanças, então eles conseguiam, antes dos cavalos chegarem perto deles, conseguiam acertar os cavalos, já iam, né, matando alguns cavalos ou matando alguns guerreiros ali nesse processo, né, antes deles conseguirem chegar perto. Né? E mesmo que se chegassem perto, o cavalo não conseguia com muita facilidade passar, e esse escudo, né, essa camada de escudos. Né? Então, essa técnica de batalha acabou, né, se destacando bastante nesse período por ser muito eficiente justamente contra a cavalaria, que era, então, a técnica mais eficiente até então. E o que acontece nesse processo de mudança da cavalaria, né, como técnica mais eficiente de batalha, para o uso dessas falanges ou desses porcos espinhos aí? Agora não precisa mais do cavalo. Né? Não preciso mais ter uma posse, né, uma propriedade muito grande para criar um cavalo durante anos, não sei o quê, cuidando dele, treinando ele e desenvolvendo e bancando, né, todos os instrumentos necessários para montar um cavalo. Eu preciso basicamente de um escudo e de uma lança, que é muito mais barato. Ou seja, para participar de uma falange, eu posso ser muito mais pobre do que para participar de uma cavalaria. Né? Ou seja, para participar de uma guerra, para eu ir para uma guerra, né, onde o meu exército usa essa técnica aqui da falange, é mais fácil, né, que mais camadas, né, que a gente desça naquela estrutura piramidal ali das sociedades e alcance uma camada mais com menos recursos, né? Então a gente consegue ter mais soldados para formar, para montar essas formações de batalha aqui. Só que também no 300 mostra um pouco disso, né? Mas acho que é mais de relance, mais secundário, assim que eles mostram, né, um período lá que teve alguns navios que iam também travar batalhas, que afundaram, não sei o que foi, os deuses estavam envolvidos ali com isso, com o momento de irem para a guerra e tal, o mar
revolto, teria derrubado os navios inimigos, mas já começa também nesse período a se ter batalhas no mar, né, no mar Mediterrâneo ali, especialmente, né, guerras navais. Só que na época não existia esses barcos à vela, né, essas caravelas que a gente vê geralmente aqui no período dos grandes descobrimentos, né, do período colonial e do imperialismo europeu, descobrimento aqui da América ou do Brasil, né, as caravelas que a gente tanto ouve falar, onde os barcos então eram movidos pelas velas, né, pelo vento. Isso não existia ainda, essa técnica, ou existia de maneira mais precária, como a gente vê ali no fundo dessa imagem, e muito menos a gente tinha, né, navios movidos a motor, né? Então, era muito importante para essas guerras navais a figura das pessoas que remavam esses navios, né, esses barcos gigantes aí. E como vocês podem ver bem nessa imagem aqui, né, eram necessárias muitas pessoas ali no compartimento de baixo desses navios, né, que eles ficavam ali, muitas vezes morriam afogados, era uma desgraça, era uma situação terrível que essas pessoas viviam ali embaixo, mas era uma parte importantíssima dessa batalha naval, né, ter força, né, humana para mover esses navios, né, e precisava de muita gente para botar esses navios a andar através do remo, né, na força braçal ali mesmo. Então, pessoal, pensem o seguinte: se a gente conversou na aula passada que a gente consegue entender que a lógica de estabelecer quem era considerado cidadão ou não, né, na Atenas antiga, né, mas valendo aí para outras cidades e estados gregas, né, tinha muito a ver com a participação nas guerras, nas batalhas, né, era considerado cidadão, basicamente, quem ia para a guerra, né, porque essa era a discussão mais importante que podia se ter, né, nessas questões coletivas, decidir quem é que vai para a guerra, quando vai para a guerra, como não vai, como mostra lá o filme 300, né? Se era essa participação nas guerras que permitia, que legitimava pessoas a participarem das decisões e das discussões públicas, coletivas, na polis, na ágora, né? Com essas mudanças das técnicas de batalha, da cavalaria, abrindo ali para as falanges, né, ficava mais barata, mais gente podia participar, e incluindo agora com as guerras navais pessoas que não precisavam mais nem ter espada, não precisava de nada, era só tu ter lá, ter força, ter teu corpo, que tu podia fazer parte desse exército aqui, que ia para uma guerra naval. Não precisa mais nem comprar, nem construir ali uma espada, né, uma lança ou um escudo, é só tu ir lá com teu corpo, vai ter um remo para tu sair remando lá no navio, né? Ou seja, foi se abrindo, né, a participação para cada vez um número maior de pessoas nessas batalhas. E a participação nessas batalhas era o que legitimava, né, em parte, pelo menos, as pessoas a poderem participar das discussões coletivas, públicas, né? Ou seja, cada vez mais pessoas estavam legitimadas a participar de discussões públicas na Grécia. E é com isso, dentro desse contexto, né, não só isso, obviamente, né, mas essa questão aí de estratégias bélicas aí contribuíram bastante para isso, né, mas dentro desse contexto vão surgir, então, discussões políticas sobre essa maior participação da sociedade, dos indivíduos, nas discussões coletivas. E a gente vai ter aqui um político grego considerado, né, o maior, o mais importante cidadão de Atenas, né, porque apoiou e promoveu muito essa lógica democrática em Atenas, na Atenas antiga, né, que foi Péricles, né, que foi um cara um político ateniense, né, que tentou incrementar, né, aumentar, expandir, né, os horizontes das instituições democráticas lá em Atenas, né, dessas instituições que permitiam a participação de todos os cidadãos envolvidos, né. E também, né, desenvolveu políticas ali que aumentava a possibilidade de participação, seja no próprio sistema político, como na ocupação de cargos públicos, mas também até no acesso a questões culturais, aí, a peças de teatro e coisas assim. Ele barateou o ingresso para essas peças para poder mais pessoas mais pobres poderem participar dessas questões em Atenas. Por outro lado, né, políticos como Péricles, que promoviam essa maior participação democrática em Atenas, eram também criticados por outros políticos que defendiam o contrário, que diziam, não dá mais, já temos, a partir dessa estrutura, desse crescimento aí de participação nas batalhas, mais e mais pessoas participando, já tem muita gente participando, não dá para a gente continuar aumentando isso, já tem muita gente participando das decisões coletivas, isso aí vai dar merda, né? Então, ele criticava, né? Um exemplo aqui, como referência, a gente tem o Cimon, também um político ateniense, que criticava muito essas políticas adotadas por Péricles,
né, e que dizia que isso estava mais relacionado com uma ideia de populismo, né, de tentar se promover junto às camadas mais populares da sociedade, certo? Então, a gente tem, por um lado, né, uma classe política em Atenas que defende uma maior participação popular, mas o tempo todo existindo uma resistência a essa maior participação democrática, né? Simon disse, inclusive, né, que isso estaria levando aí à decadência em Atenas, essa implementação da democracia, e os historiadores que estudam esse período dizem que, na verdade, a história acabou dando razão para Simon, porque, efetivamente, né, essa democracia ateniense está provavelmente relacionada, né, à decadência de Atenas, porque o que aconteceu aí foi justamente o fim do auge, né, da civilização ateniense, né, foi o seu período mais democrático. Né? Então, se entende que, em parte, essa participação democrática em Atenas pode ter contribuído para a sua decadência. É importante, pessoal, a gente lembrar aqui algumas questões, alguns estudos que nos trazem o que era, na prática, essa democracia ateniense, né? Porque a gente tem um pouco uma romantização desse período. Né? Parece que existiu uma sociedade, né, fora da curva, assim, acima da média, lá, né? Atenas da antiguidade, que tinha esse senso democrático muito desenvolvido, né, e que se preocupava com questões coletivas, com todo mundo, com participação de todos nas decisões coletivas, né? Em parte pode ser que realmente tenha se tido, né, uma cultura mais voltada para isso, mas com certeza a gente tem muita romantização, muito mito envolvido nisso, né, pessoal? Uma questão importante de se usar para entender esse período, eu recomendo muito, né, um texto bem pequenininho, um livro bem pequenininho, do nosso ex-ministro da Educação, né, Renato Janine Ribeiro, que fala sobre democracia. E nele, né, o Janine Ribeiro traz uma explicação sobre os assuntos que eram discutidos, né, na Ágora, em Atenas, né, nessas questões coletivas entre os atenienses dessa época. Como eu coloquei para vocês, o assunto mais importante eram as guerras, né? As batalhas, essas decisões com relação às guerras. Esses eram os mais importantes. Mas não era toda hora que uma sociedade estava em guerra. Né? Então, qualitativamente falando, a discussão sobre guerra, sim, era mais importante. Mas quantitativamente falando, o que mais era discutido, mais frequentemente discutido, não eram questões sobre guerra. Sabe qual era, assim, de acordo com esse livro do Renato Janine Ribeiro, disparado na frente, o assunto mais discutido era a vida privada das celebridades, das peças de teatro e dos romances, né, atenienses. Tá? Então, basicamente, né, traduzindo para termos atuais, basicamente o assunto mais debatido no que seria o congresso deles, lá na Câmara de Deputados ou no Senado, era fofoca sobre celebridades. Né? Era um tipo de revista Tititi, ou sei lá, não sei qual é, esses programas aí que falam sobre a vida das celebridades, aí da TV, sei lá. Basicamente era isso a coisa mais discutida. Dizer, tá vendo que o cara lá, o ator tal, se separou da mulher, tá traindo a mulher com uma outra mulher, não sei o quê, a mulher dele também tá traindo com o vizinho, não sei o que lá. Tu viu que o cara vai se separar, o outro tá querendo namorar não sei quem, o filho de não sei quem tá namorando com a filha de não sei quem lá. Né? Fofoca sobre a vida de celebridades era o assunto mais, quantitativamente falando, mais debatido na Ágora de Atenas. Né? Em segundo lugar, bem abaixo, mas em segundo lugar ainda havia a composição das delegações olímpicas, né? Traduzindo também, né? do que iam participar dos Jogos Olímpicos. Né? Então, não sei quais eram os esportes da época, mas traduzindo, né, para os termos aí atuais, é basicamente discussão sobre se o Tite deve convocar o Neymar ou não para jogar na seleção brasileira, se deve convocar aquele ou jogador ou outro, se deve trocar o Tite, sei lá, por outro técnico, alguma coisa assim, pessoal, discutir quem é que vai participar dos Jogos Olímpicos da época. E em terceiro lugar, qual era? As festas religiosas, né? Decidir quando vai ter uma cerimônia, uma festa, um evento religioso, era o terceiro tema mais debatido, né? Lembrando que eu falei para vocês também na aula passada, né, que Atenas, nessa época, tinha entre 100 mil e 150 mil pessoas, né, que viviam em Atenas. Dessas 100, 150 mil pessoas, só 10% eram considerados cidadãos, então entre 10 a 15 mil pessoas eram considerados cidadãos, né, porque estavam excluídos mulheres, pobres, crianças, estrangeiros, escravos, né, aí o que sobrava era 10% de homens ricos, né, e atenienses de nascimento,
Por quê? Porque eram essas as pessoas que iam para a guerra, que iam para a batalha, por isso que elas que podiam participar, e por isso que a quantidade delas foi aumentando conforme se mudou, né, as técnicas de batalha, como a gente estava falando. E dessas 10, 15 mil pessoas, aí, cidadãos, né, que poderiam participar, diz que, olha, num dia muito bom, assim, num assunto muito polêmico, onde ia muita gente na Ágora, ia também 10% dos cidadãos só. Então, 1.500 pessoas presentes num dia, assim, bom, né? No dia que estava cheia a casa. Né? Mas se tem registros de decisões sendo tomadas com 300, 200 pessoas presentes. Então, vejam que se chegava a tomar, nessa época, decisões que valiam aí para todo mundo, né? Com 200, 300 pessoas, ou seja, menos do que a quantidade de deputados que a gente tem hoje em dia, né? Tomavam-se decisões que valiam para toda Atenas. Né? E num dia bom, no máximo, se tinha 1.500 pessoas participando. De que tipo de discussão? Na grande maioria das vezes, sobre fofoca, sobre celebridade, sobre discussão, sobre se chama o Neymar ou não chama para jogar na seleção, e sobre como é que vai fazer uma festa religiosa ali em algum determinado momento. Né? Quantitativamente falando, menos vezes se falava sobre guerras, mas que, na verdade, seria o assunto mais importante aí a ser discutido por essa democracia ateniense, que era muito criticada, essa lógica democrática, né, por os autores mais clássicos aí que a gente conhece, os filósofos, né, que chegaram até nós, eram muito críticos à democracia. Tanto Platão quanto Aristóteles, né, tem como especialmente um fato marcante de crítica à democracia ateniense o julgamento de Sócrates, né, que levou à morte de Sócrates, né, a condenação à morte de Sócrates, né, foi uma decisão democrática, né, que na Ágora que levou, né, a morte, a pena de morte, né, para Sócrates. E Platão, no seu livro A República, diz, então, né, que democracia seria, né, o regime democrático nasceria de uma situação onde os pobres, depois de terem conquistado uma vitória sobre os mais ricos, né, matariam alguns dos seus adversários, mandariam outros para o exílio, né, e dividiriam entre os remanescentes, entre os pobres que sobraram, né, em condições paritárias, né, de igualdade, o governo e os cargos públicos, né, que esses cargos públicos muitas vezes eram determinados com base no sorteio. Isso é muito bacana também de entender a lógica do sorteio, né, para a forma de implementação dessa lógica democrática em Atenas, porque eles eram contrários à ideia da eleição, porque a eleição daria uma certa legitimidade muito grande para o eleito. Né? O eleito sairia com a ideia de que ele foi o escolhido, que, portanto, ele tem autoridade para tomar certas decisões em nome dos outros. E que, na base do sorteio, ficaria claro que seria uma escolha aleatória, com base na sorte, né, de quem vai ocupar certos cargos públicos. Então, esses ocupantes de cargos públicos não teriam legitimidade nenhuma para tomar decisões em nome de toda a coletividade, que teria sempre o poder de vetar qualquer decisão desses governos ou cargos públicos, tá? Então, a lógica do sorteio era uma questão importante aqui dentro da democracia ateniense. Mas o que importa é que a gente saber que existia uma perspectiva muito crítica à lógica democrática nessa época por Platão e também por Aristóteles, como a gente viu já no começo da aula, né? Faz esse estudo mais empírico, né, sobre as diferentes formas de governo que existiam na época, dizendo que existiam 3 formas de organizar os governos, com base na quantidade de governantes: o governo de uma pessoa, o governo de poucos e o governo de todos. Né? E que cada uma dessas categorias também se subdividiria, né, em 2, que seria, né, o exercício de um governo visando o bem comum, que ele chama de forma pura, ou o exercício do governo visando interesses particulares, né, interesses privados, né, que ele chama de forma impura. Então, traduzindo tudo isso, né, para Aristóteles, a gente pode ter 2 formas de governo de uma só pessoa. Né? Se essa uma pessoa governar pensando no bem comum, né, a gente vai ter uma monarquia, onde a gente vai ter um rei, né, governando pensando no povo como um todo. Se essa uma pessoa pensar nela mesma, ou nos seus próximos, né, nos seus interesses particulares, a gente vai ter uma forma de tirania. Né? A monarquia seria a melhor forma de governo de todas, mas a tirania seria a pior. Então, como a gente estava conversando ali mais cedo, né, seria uma aposta de grande risco. Ou se a gente apostar no governo de um só, ou a gente vai ter o melhor governo possível, ou a gente vai ter o pior governo possível. Né? E por que seria o melhor ou o pior? Porque a monarquia, por ser o governo de um só, não tem muitos processos burocráticos, não tem muitas instâncias de controle, né, de contraponto às decisões do monarca. Né? O monarca decide, meio que está decidido.
não tem outros órgãos controlando o exercício do poder pelo monarca, né? Então fica muito fácil, muito eficiente o governo de um só para tomar decisões, né? Numa modalidade aqui intermediária, a gente tem o governo de poucas pessoas, né? Que pode ser uma aristocracia, quando esses poucos estiverem governando pensando no bem comum, ou uma oligarquia, quando esses governantes estiverem pensando nos seus interesses particulares. E aqui seria uma aposta, né, intermediária, né? Nem arriscada quanto da monarquia, o governo de um só, nem conservadora como o governo de todos, né? Um meio termo ali entre ter um governo mais ou menos para bom, mais ou menos para ruim, né? Mais ou menos para aristocracia, mais ou menos para oligarquia. Por quê? Porque aqui já começa a ser necessárias certas burocracias, certos procedimentos, né, para esses poucos tomarem uma decisão. Quando é um só, o que um pensar está decidido, não tem que ter processo decisório, né? O cara escolhe, é a vontade dele que é colocada em prática. No governo de poucos, a gente precisa... Como é que vai ser essa decisão quando poucos participam? Quantos são poucos? É 2, 3, 4, 10, 15, 30, 50, 100? Tem que definir isso. Como é que esses poucos se relacionam? Quem é que pode propor projetos? Quem é que analisa esses projetos? Quem é que vota esses projetos? Quem é que implementa esses projetos? Precisa, né, de algumas definições aqui procedimentais para poder botar em prática esse governo de poucos. E por último, né, a visão, a aposta mais conservadora, onde tem menos risco de todas, né, seria o governo de todos, onde todos participam das decisões coletivas, né? E aqui é uma lógica de todos participando de forma direta, né, dessas decisões coletivas. E é importante também destacar aqui, para quem não é muito familiarizado com essa classificação de Aristóteles, né, que o que ele vai chamar de democracia é a versão impura, né, porque ele entende que lá em Atenas se tinha uma democracia, né, na Atenas antiga, existia uma democracia, né, essas decisões na Ágora aí configuravam uma democracia, porque todos que eram considerados cidadãos poderiam participar, sem nenhuma restrição, né? Porém, a percepção de Aristóteles, assim como, de certa forma, colocou Platão, é de que essas pessoas que participavam da democracia estavam pensando nelas mesmas, nos seus próprios interesses, né, e tomavam decisões ruins para a coletividade, né? Por isso seria essa forma impura. E a forma pura, né, a gente pode traduzir, não deve se chamar democracia, como sendo a forma pura para Aristóteles, está equivocado, mas apesar de ter muitos lugares que colocam esse termo como sendo a forma pura apresentada por Aristóteles, mas isso está errado, né? O que é mais aceitável aqui de termo para essa forma pura de governo proposta por Aristóteles seria ou república, né, que é um termo mais familiar para a gente, governo de todos pensando no bem comum, ou o termo que o Aristóteles usa, a tradução, pelo menos do grego que a gente usa, que é politeia, né, que seria o governo de todos, ou pelo menos de muitos aqui participando dessas decisões coletivas, tá? Aí a gente passa para aquela fase ali do feudalismo que a gente viu, né, na aula passada também, onde a organização social vai ter ali a figura do senhor feudal como uma figura muito importante. A gente tem monarquias, né, medievais aqui existindo ainda junto com esses feudos, né? Mas, né, o período é chamado de feudalismo porque entende-se que predominava na prática, né, a importância dessa figura do senhor feudal, né? As monarquias medievais ainda não tinham tanto poder como da fase seguinte, aqui das monarquias absolutistas, porque existiam essas descentralizações aqui de poder, né, entre os feudos. Mas, de certa forma, a gente pode interpretar aqui que cada feudo era meio que uma monarquia regional, né? Cada senhor feudal era meio que o rei da sua região, ali, do seu feudo, né? E tendo as mesmas categorias ali que a gente vê abaixo ali do que propostas por autores anteriores, ali por Platão, né? E mesmo lá no período do Egito Antigo, né? Uma classe religiosa ali do clero, depois nobres e guerreiros juntos ali em classes intermediárias e por último ali os servos, né? Servindo de mão de obra. Maquiavel também vai vir nos trazer aqui já no final da Idade Média, né, um conceito de que a gente não precisa ver todas aquelas formas de governo propostas por Aristóteles, a gente pode resumir em duas principais, né, que ele propõe. Uma que ele vai chamar de república, né, que é quando as pessoas que vão ocupar os cargos de governos são escolhidas com base em dois critérios, né? De um lado, eleições, né, através do voto, da escolha, né, dos indivíduos que compõem essa sociedade,
e, por outro lado, da periodicidade, né, de ter que haver a troca de tempos em tempos entre esses governantes. Então, repúblicas se caracterizariam, de acordo com Maquiavel, por eleições periódicas. E, do outro lado, a gente teria uma segunda forma de governo, que ele chama de monarquias, né, que seriam formas de governo que se baseiam, né, que definem quem vai ocupar os cargos de poder com base em outros dois critérios diferentes. Ao invés de eleições, né, o critério que se utiliza nas monarquias para saber quem vai ocupar o cargo de poder é o critério hereditário. Né? Então, não é com base no voto que a gente vai saber quem é o próximo governante, mas sim com base em quem é filho do atual governante, né? Geralmente o primogênito, né? O filho homem mais velho do atual governante. Né? E muitas monarquias até hoje seguem esse mesmo critério. E o segundo critério é a vitaliciedade, né? É o governante ficar no poder até a sua morte, como a gente está vendo aí, a Rainha Elizabeth atualmente, né? Quase 70 anos de governo, mas está lá, está velhinha, né? Poderia passar já para o seu filho. Eu desconfio que a rainha não quer deixar o Charles governar o Reino Unido lá, por isso que ela não vai morrer enquanto não vê o Charles morrer. Né? Acho que ela não confia muito no filho dela para governar lá o Reino Unido, para ser rei do Reino Unido. Então, a vitaliciedade é outro critério aqui que caracteriza, né, fundamentalmente a forma monárquica de governo. Então, repúblicas, eleições periódicas, né, monarquias, né, com base no critério hereditário e vitalício. Né? Enquanto na república o governante fica de tempos em tempos, atualmente, né, 4 anos, já foi 5 anos, né, que o governante costuma ficar no poder, né, numa monarquia fica até a sua morte. Depois a gente passa para a fase ali, né, já Renascimento ali, pós-Idade Média, né, onde a gente teve aquele período de resolução de conflitos na Europa, através de vários tratados que a gente conhece como Paz de Westfália, né, o Tratado de Westfália, que acabaram servindo de base para a definição do que a gente conhece como Estados modernos, né, que vão se basear em razões próprias do Estado, né, seguindo um pouco da lógica de Maquiavel, lá de que o Estado tem que pensar, seguir uma dinâmica própria e não valores cristãos, né, seguir interesses nacionais, né, através da diplomacia com outros estados para evitar guerras, né, respeitando a soberania dos outros estados, não intervindo neles e construindo, portanto, aí as bases aí para a implementação prática do que a gente conhece como um direito internacional público, né, relações internacionais governadas por regras, né, definidas coletivamente. E todos esses elementos acabaram servindo de base, né, pavimentando, né, o terreno para o surgimento das monarquias absolutistas, onde toda essa predominância do papel do Estado, né, essa importância do papel do Estado nas relações internacionais, na definição de questões internas de cada sociedade, acabou dando condições para que se concentrasse todos os poderes nas mãos dos reis ou rainhas, né, de cada estado, né, e concentrando de maneira absoluta, né, esses reis exerciam as funções do que a gente conhece como sendo, né, o poder, ou a função executiva, a função legislativa, a função judiciária, era uma só pessoa, um pequeno grupo de pessoas que faziam todas essas funções, que concentravam todas essas funções. Portanto, a gente diz que esses reis tinham poderes absolutos e a gente chama, né, esse período aqui, esse regime, essa forma de governo de monarquias absolutistas. Né? Passaram a ter exércitos permanentes, agora sim profissionais, né, bancados por essas monarquias nacionais, né, através de um sistema central de tributação também, que não dependia mais tanto dos senhores feudais coletarem esses impostos, estabelecendo relações diplomáticas, né, e tendo a figura desses monarcas, então, como representante desses estados, né, e junto com uma política econômica mercantilista, onde esses estados procuram explorar colônias, né, e outras regiões para obterem recursos, matéria-prima e mão de obra, né, para defender e sustentar os seus estados. A gente viu que tivemos o Hobbes, né, como um primeiro contratualista aqui, que acaba, através da sua obra, defendendo a ideia de que deve se manter essas monarquias absolutistas, né, deve-se ter um Estado, né, um poder soberano com poderes ilimitados, né, então defendendo a lógica do absolutismo, mas que ele acaba defendendo a manutenção dessas monarquias absolutistas, não com base na escolha divina, como era o processo histórico até então, que justificava esses governos absolutistas, né, a vontade de Deus. Mas o Hobbes constrói uma obra que justifica essas monarquias absolutistas com base nos interesses do próprio povo, no interesse de cada indivíduo, porque cada indivíduo sai ganhando. Né, vivendo numa monarquia absolutista é melhor, por pior que seja esse rei, mesmo que seja uma tirania,
né, como nos termos lá do Aristóteles, mesmo que seja uma forma impura de monarquia, mesmo que esse rei governe pensando só nele, como estava acontecendo, pelo menos na França, né, um período mais próximo ali da Revolução Francesa, mesmo que esse rei abuse desse poder, o Hobbes vai dizer que é melhor manter ele do que voltar, né, para aquele estágio lá do que ele chama de estado de natureza, que seria a luta de todos contra todos. Né? A gente tem a figura aqui do Montesquieu, né, trazendo a ideia da separação de poderes, né, de que aquelas, na verdade, Aristóteles já tinha falado, né, de que um governante exerce funções diferentes, a função administrativa, a função legislativa e a função judiciária, e o Montesquieu vai pegar essas funções que o Aristóteles escreveu, vai analisar o que já estava acontecendo na prática, né? Montesquieu não inventou uma teoria para algo que não existia na prática, pelo contrário, ele pega algo que já estava sendo colocado em prática na Inglaterra, né, e transforma em teoria, né, e cria essa teoria da separação dos poderes, então, com base na ideia de que qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de poder, né, da natureza do poder, que esse titular do poder acabe abusando do poder, né? Então, desde um síndico de prédio, né, de acordo com a ideia de Montesquieu, uma hora vai acabar abusando desse poder, vai acabar se achando o dono do prédio ou dono do condomínio, né, porque é da natureza do poder que se abuse dele. Né, ele ainda vai dizer que, né, se o poder corrompe, né, o poder absoluto corrompe de forma absoluta. Né, então, as monarquias absolutistas levariam, né, uma corrupção total dos governantes, porque eles teriam muito poder concentrado neles, e que a única forma de frear isso, de fazer um contraponto a esse poder dessas monarquias absolutistas, né, seria através de outro poder, que só o poder pode servir de contraponto, pode frear o poder. Né? E aí ele passa, então, a defender a ideia de que aquelas funções descritas por Aristóteles, a administrativa, a legislativa e a judiciária, devem ser exercidas por órgãos, né, por grupos de pessoas diferentes, né, ou pessoas individuais diferentes, que não pode ser a mesma pessoa que cria a lei, né, que vai julgar com base nessa lei e que vai administrar o país, né, a sociedade, com base nessas leis também. Então, uma pessoa faz a lei, a outra pessoa julga com base nessas leis, e outra pessoa, né, administra com base nessas leis, e assim a gente tem uma relação de equilíbrio, né, e distribuição de funções aí entre diferentes grupos. Uma coisa importante aqui, pessoal, que eu não sei o quanto que se discute isso no curso de ciência política, né? Imagino que vocês já tenham estudado isso aqui mais profundamente em outras disciplinas, ou vão estudar ainda, né, dependendo do estágio que vocês estão no curso de vocês, mas eu me lembro que no direito, né, tinha uma coisa que se falava bastante da consequência dessa lógica da separação dos poderes aqui de Montesquieu, que tinha um objetivo, um desejo de se criar uma situação, porque na tradução, né, tem o checks and balances em inglês, né, que se coloca aí como sendo o nome dessa teoria, né, dos princípios por trás dessa teoria, que a gente traduz para o português como freios e contrapesos. Né? No inglês não tem tanto essa ideia de freio. Né? O contrapeso, sim, né? O balance, o balanceamento, né, tem a ver com contrapeso. Então, checks é mais de conferência, de um fiscalizar o outro, né, no termo original em inglês. Agora, no português, é muito interessante essa trazida, essa inclusão do termo de freios, porque, pelo menos, como eu falei para vocês, no curso de Direito a gente estuda bastante isso, que uma das ideias por trás dessa teoria aqui é a de que, se não houver um mínimo de consenso, ali, um mínimo de entendimento entre os diferentes poderes, é melhor que não se faça nada. É melhor, nesse período, se tinha uma ideia de que, olha, quando não for uma coisa que está meio que todo mundo concordando que aquele é o caminho certo para a gente seguir, melhor não fazer nada. Uma ideia conservadora que a gente viu ali, né, na nossa discussão sobre conservadorismo do Burke, né, muito fundamentada nisso. A ideia, olha, cara, se tu não sabe muito bem o que fazer, em vez de ficar inventando teoria aí sobre, né, os revolucionários lá que vão construir um novo mundo, a república, onde todos vão participar, a vontade geral lá do Rousseau nunca viu isso aí na prática, né, o Burke vai dizer. Então a gente não sabe o que vai acontecer com isso. Então é melhor não fazer nada do que fazer o que a gente não sabe, melhor manter o que a gente já tem, né, do que fazer alguma coisa que vai levar para um negócio desconhecido e pode ser pior. Tá? Então, um pouco dessa ideia conservadora se mistura aqui com essa ideia de separação de poderes e de freios e contrapesos. Né?
construindo essa noção de que, quando não há um mínimo de consenso entre os governantes ou dentro da sociedade, é melhor que não se faça nada. Melhor que fique parado e deixe as coisas como estão. Tá? Por último aqui, para ilustrar esses autores desse período, a gente tem também o Rousseau, né, como eu já mencionei para vocês várias vezes, que vai trazer essa ideia da vontade geral. Ele vai introduzir essa lógica republicana, né, de participação de todos, a defesa da república, né, que vai ser implementada, de certa forma, na França, e pós-Revolução Francesa, né, porque aqui o foco passa a ser, então, a participação de todos. Né? Vejam que aqui ele vai trazer essa ideia democrática, né, de que vem lá desde Atenas. Todo mundo tem que participar dessas decisões coletivas, né, para que a lei seja legítima, né, através dessa descoberta do que seria a vontade geral, e só um Estado que se baseia nessa vontade geral, né, é que vai poder ser considerado, então, democrático. Então, aqui, acho que o Rousseau já traz esses dois conceitos aqui, tanto de república quanto de democracia, agora para um Estado moderno, porque até então não se tinha muito essa ideia. Né? O Locke vai defender a ideia de controle através de leis, né, e do parlamento, mas não vai se preocupar tanto com essa questão democrática, né, pelo menos não tanto quanto o Rousseau. E aí, pessoal, a gente passa, então, para agora uma parte final da nossa aula, terminando, que é o seguinte. Vimos, então, né, ao longo desse processo histórico, como foi se desenvolvendo. Né? Teoricamente, a gente parte de uma origem lá mais antiga, não é antiga porque é antiguidade, mas né, pré-histórica, que é meio biológica, meio natural, nossa, dos seres humanos, ou até de mais espécies, de a gente ter algum apreço por essa figura de liderança que sirva de referência para todo mundo. Né? Tanto que as nossas primeiras sociedades aí têm, né, esses imperadores, esses faraós, esses reis, né, que vêm lá da Mesopotâmia, né, do Egito Antigo. Né? Aí a gente começa a ter essa questão das batalhas, a tomarem uma predominância grande, a gente vê que precisa ter um grupo muito importante, que é o que define a segurança dessas sociedades, a defesa delas e o seu crescimento, a sua expansão, né, através das guerras. Então a classe guerreira passa a assumir um papel mais importante ao longo da história e vai construindo as bases, então, para a ideia de uma aristocracia, né, de um grupo, né, que participe dessas decisões coletivas aí, né, das decisões mais importantes dentro de uma sociedade. Essa lógica de participação da classe guerreira acaba meio que levando, lá na Atenas Antiga, a uma ideia de democracia, né, mas que é, ao mesmo tempo, também bastante criticada pelo pessoal da época. Mas, ó, beleza, vamos incluindo mais gente, porque essa galera está participando das batalhas, dos conflitos, das guerras, mas quanto mais entra gente, pior fica o nível do debate, o povão é meio burro, não dá para confiar nessa galera, né? E aí está piorando a qualidade das instituições, né? Essa abertura democrática demasiada. E aí parece que se fecha para isso, né, com a decadência de Atenas, e não temos grandes exemplos de lógicas democráticas posteriores a isso. Né? Fica aí um jogo, né, entre sociedades mais aristocráticas, que a gente tem muitas sociedades, né? Atenas, né, antes e depois, né, desse período democrático, era uma sociedade aristocrática. A própria República Romana, né, apesar da sua lógica republicana bastante aristocrática, o parlamento, né, o Senado romano tendo um papel de muita importância, várias cidades aí ao longo da Idade Média, até depois da Idade Média, né, também com essa lógica aristocrática predominando, junto também com a ideia de monarquias, né, a Europa ali quase toda sendo governada por reinos, né, monarquias medievais ali no começo da Idade Média, que não concentravam tanto poder, até as monarquias absolutistas, que é o auge, né, desse período monárquico e de concentração de poder aí nos regimes monárquicos. E justamente a partir dessa concentração de poder nos regimes monárquicos e essas monarquias absolutistas e todos os abusos decorrentes delas, é que surgem movimentos, começando, né, com o Hobbes ali dizendo, ó, eu aceito a monarquia absolutista, porém porque é melhor para mim. Depois vem o Locke dizer, ó, vamos botar limite nessas monarquias absolutistas aí através da lei. Né? O Montesquieu vai dizer, vamos separar os poderes, né? Não vamos deixar tudo concentrado nas mãos de um só. E ainda vem o Rousseau dizer, olha, ainda vamos botar todo mundo a participar dessa criação de leis aí, né? Porque todos precisam participar da criação de leis através da vontade da descoberta e da vontade geral para que sejam leis legítimas, republicanas e democráticas.
Então, parece que a gente está num processo, né, de evolução democrática. Parece que a gente está caminhando, historicamente, para uma maior abertura à participação democrática. Mas será que é isso mesmo que acontece? Será que na prática é isso mesmo que acontece? E aí a gente tem um grupo de autores aqui muito interessantes, os chamados elitistas, né, os criadores aqui da chamada teoria das elites, né, especialmente dois italianos aqui, o Mosca e o Pareto, que vão trazer um contraponto a isso, que vão dizer, olha, tudo isso que a gente está discutindo nessa aula de hoje que é bobagem, ficar discutindo sobre república, monarquia, ficar discutindo sobre forma de governo, monarquia, aristocracia, república, porque só tem um tipo de governo, né, que é uma oligarquia, né, com base no trabalho, pelo menos, do Mosca, que ele vai dizer, ele não usa muito o termo elite, né, mas ele vai dizer que toda a sociedade vai ter uma minoria, né, que ele chama de governantes, né, que vai deter o poder, que vai ocupar papéis de destaque, vai ser mais organizada, justamente por ser uma minoria, por ter poucas pessoas, e vai estar em contraponto a uma massa, né, de governados, né, que por ser composta de muitas pessoas, de muitos indivíduos, não consegue se organizar muito bem. Vejam, não sei se vocês percebem que isso aqui é o oposto do que o Nietzsche vai estar dizendo, né? O Nietzsche também vai separar a sociedade em dois grupos, só que o Nietzsche vai dizer o oposto, ele vai dizer, olha, as elites, como elas são muito poderosas, elas não conseguem se organizar e trabalhar de forma conjunta. E aí eles não têm uma orientação comum, assim, não trabalham em conjunto, é meio que cada um por si na elite, porque eles são os fortes, né, as forças ativas da sociedade. E o Nietzsche vai dizer, olha, por outro lado, o povão, a massa, né, as forças reativas da sociedade, essas se juntam, porque elas têm um objetivo comum de lutar contra, né, as elites. Né? Então, aqui um contraponto aqui só a ideia do Mosca, né? A ideia que o Nietzsche traz. Então, vejam que a mesma ideia de separação da sociedade em duas classes, por um lado, pode ser usada para dizer que as elites são mais organizadas, por serem quantitativamente compostas por menos pessoas, já o Nietzsche vai dizer que não, que as elites são desorganizadas, que cada um tem o seu próprio interesse, são forças ativas, então não trabalham de forma conjunta. Tá? Mas o Mosca vai dizer que não. As elites se organizam e assumem o poder porque são mais organizadas, e a massa é um corpo ali menos homogêneo, mais heterogêneo, que não consegue se organizar, mais desorganizado e, portanto, acaba sendo governado pela elite de governantes. E o Mosca vai defender que toda a sociedade deveria ser dirigida por um tipo de aristocracia do saber, né? Um grupo de pessoas mais cultas, mais estudadas, né? Os intelectuais que governam sociedades. Parecido com o que Platão já dizia lá, né? Do rei filósofo. Por outro lado, não, né? Alinhado com isso, o outro italiano, Pareto, também vai desenvolver ideias no mesmo sentido, só que aqui ele vai estudar mais a relação entre diferentes elites, né? Entre elites políticas e elites econômicas, né? Que alguns chamam de teoria do poder, e aqui ele vai trazer uma ideia de que as sociedades deveriam ser dirigidas por uma aristocracia viril, né? Uma coisa de macho mesmo, um homem macho que manda, né? que ganha as coisas no grito, né? Porque ele entende que na Itália era governada até então por uma burguesia que estava em decadência. Tanto o Mosca quanto o Pareto vão ser muito proximamente ligados ao regime fascista, né, que vem a surgir aí logo após as suas obras. Eles negavam, eu acho que foi o Pareto que chegou, ou foi o Mosca, não, acho que foi o Pareto que chegou a ser deputado, uma coisa assim lá na Itália, não me lembro dos detalhes agora, mas eles eram bastante atuantes, né, na Itália da sua época. Mas eles propriamente não aceitavam o rótulo de vinculado a essas ideias fascistas. Tá? Mas o que é importante da gente ter da obra desses dois caras aqui, da teoria das elites como um todo? Né? De que essa ideia de soberania popular, de democracia, né, de participação de todos, né, que seria uma coisa que a gente pode chamar de tipo ideal, né, o ideal limite, uma coisa que é inalcançável. Né? Nunca vai existir uma sociedade efetivamente democrática, porque não tem como todos participarem das decisões. Né? Não tem como todo mundo fazer parte de um processo de tomada de decisão. Mesmo numa democracia vai ter uma minoria, como a gente via até lá na Atenas antiga. Né? Primeiro, não era todo mundo que era considerado cidadão. Entre os cidadãos não era todo mundo nem que tinha interesse de ir lá para a Ágora tomar decisão. Então, na prática, acaba indo uma minoria, né, mais organizada, né, mais culta, mais interessada por alguma razão, né? Então, que não vai ser todo mundo vai participar do poder. Eles também vão dizer que não existe monarquia, não tem governo de um só. Não tem como um rei, uma rainha, um monarca qualquer se manter no poder sozinho.
ele precisa ali, né, de um clero, de uma nobreza, de um exército, né, à sua volta para lhe sustentar, porque senão uma pessoa não consegue governar um país inteiro, um estado inteiro sozinho, né, precisa de estrutura da sua volta. Então acaba sendo um pequeno grupo que governa uma sociedade, seja no que a gente chama de democracia, seja no que a gente chama de monarquia, é sempre um pequeno grupo, é sempre uma minoria, é sempre uma elite, né, uma classe política, uma classe dirigente que manda, que tem poder. Tá? Então eles vão concluir que não existe outra forma de governo, não existe república, não existe democracia, não existe monarquia, né? Não existe nenhuma outra forma de governo que não seja a oligarquia. E aí eles vão mostrar que ao longo da história desse processo que a gente viu na aula de hoje, sempre foi uma oligarquia que mandou poder, sempre teve uma pequena elite que mandou no poder. Então, se a gente volta lá para a antiguidade, né, nas sociedades primitivas, era aquela classe dos guerreiros, né, os militares que mandavam no poder. Depois, durante a Idade Média, a gente vai ter um período mais influenciado pela religião, né? Vai ter lá o clero, né, influenciando muito a aristocracia sacerdotal, né, os sacerdotes, dentro daquelas monarquias medievais e mesmo dentro dos feudos, né? Depois a gente passa ali com o surgimento mais, né, dos estados modernos, né, e aquela classe, o imperialismo mercantilista, né, as relações diplomáticas, os exércitos permanentes, sistemas nacionais de tributos, tudo isso vai fazer com que os estados passem para uma lógica de valorização da riqueza. Então, quem tem grana é que acaba mandando, né, uma elite comercial, financeira, econômica, que acaba assumindo os papéis de maior poder. E por último, né, lembrando que aqui eles estão falando aqui final do século XIX, começo do século XX, né, uma sociedade moderna onde uma elite ligada ao conhecimento científico acaba predominando, né, a partir do iluminismo e da importância do papel da ciência nessa sociedade, então acaba sendo definidas por uma elite científica, né, tecnocrata. Lembrando, né, pessoal, que apesar da gente dizer que a gente vive numa democracia, né, quantitativamente falando, a gente tem muito mais integrantes da administração pública que são escolhidos com base numa lógica aristocrática. Qual é essa lógica? O concurso público, né, o conhecimento científico, né, do que da lógica democrática. A gente tem uma lógica democrática para escolher um presidente da República, que vai escolher uns ministros, que vai escolher uns CCs lá, né, os assessores, diretores, coordenadores, né, que vão fazer parte do governo. Agora, a massa mesmo que compõe a administração pública, o grosso, né, de funcionários que compõem a administração pública, são concursados. Né? Não sei, não tenho número para ver quantos CCs e quantos concursados, mas imagino, né, que a quantidade de concursados seja maior do que dos cargos de confiança, né, na composição da administração pública. Ou, pelo menos, né, existe esse equilíbrio, existe, não é só escolhas democráticas, né, representantes democráticos que compõem a nossa administração pública. Eu peço sempre sair. Fica tranquilo, quarto, sem problema, que já estamos terminando. Mas depois, se quiser, dá uma assistida aí na gravação. Obrigado aí. E desculpa aí, quarto, chegou depois por ter cancelado a aula de segunda-feira. Então, pessoal, peraí. O que o quarto está falando? Valeu, quarto. Abraço. E, para concluir aqui os nossos autores, né, da aula de hoje, o último é um representante da lógica democrática mais moderna, mais atual, mais próximo da gente, né, o Dow, que vai dizer também, parecido lá com o que os elitistas disseram, que, olha, esse negócio de democracia, né, é um tipo ideal. Isso aqui não existe democracia em lugar nenhum do mundo. Não tem nenhum lugar onde todo mundo participe das decisões. O que acontece é muitos participarem. Por isso ele vai dizer, olha, não vou usar o termo democracia, vou usar o termo poliarquia, né? Lembram lá da politeia do Aristóteles, né? Então, uma relação parecida com essa, né? Um governo de muitos, né? Não necessariamente de todos, né? E aí, porque na prática não tem como todos participarem, porque isso seria um tipo ideal, né? Um conceito teórico que na prática nunca se materializa. Então, o Dow vai trazer aqui alguns elementos, né, que toda democracia, toda poliarquia tem que ter, né? A liberdade de formar e aderir a organizações, né? Aqui tem, acho que a principal característica da democracia e que às vezes, né, pessoas com menos conhecimento teórico sobre a função democrática ignoram, de que a democracia não é um sistema onde a maioria mande na minoria, né? Parece que tem alguém que falou falando por aí, né, de uma lógica dessa, não sei se vocês conhecem, algum governante aí, alguém que ocupe algum cargo
de poder na administração pública, que esses dias estava defendendo isso, de que as minorias têm que se curvar para as maiorias, porque a gente vive uma democracia. Parece que alguém estava falando isso aí esses dias, né? Mas, como a gente está dizendo, isso é a maior ignorância com relação, né, à lógica democrática. Tudo bem, entendo, a pessoa, né, na sua superficialidade da análise, está tentando dizer que sim, a democracia é um sistema de tomada de decisão que se baseia na priorização, né, na prevalência, né, da decisão da maioria sobre da minoria. Sim, essa é uma lógica que faz parte da lógica democrática, né, uma premissa que compõe a lógica democrática, né? Na hora de decidir, o que tiver mais votos ganha, prevalece. Mas não quer dizer que a minoria tem que se submeter à maioria, né? De maneira alguma, muito pelo contrário. Porque se fosse essa lógica, né, a gente estaria engessando a democracia, dizendo para a democracia, olha a democracia, né? Quem é que é a maioria hoje? Hoje, sei lá, a maioria é evangélicos ou não, são os abortistas, né, os maconheiros, sei lá, quem é que manda? Esse que tem a maioria hoje vai criar as leis e vai mandar matar a minoria. Se é evangélico, vai mandar matar os ateus das outras religiões e acabou. E vai ser para sempre evangélica essa religião e acabou a discussão, porque num momento, né, no primeiro momento da democracia, onde a maioria, onde as minorias têm que se curvar às maiorias, a maioria inicial submete a minoria inicial e acabou a discussão, não tem uma discussão. Só vai ter a maioria inicial que vai prevalecer para sempre. Então, a principal lógica por trás da democracia é o direito das minorias se organizarem, né, formarem organizações, né, discutirem entre si e defenderem suas ideias minoritárias. Então, a democracia tem como uma das suas principais premissas a proteção das minorias, por mais que elas não prevaleçam na tomada de decisão, né, porque a maioria é que vai prevalecer. Mas as minorias têm que ser respeitadas, sempre ter, né, garantida a sua liberdade de expressão, né, onde possam se expressar livremente, apesar de todos os problemas que a gente está vendo atualmente aí na prática desse direito da liberdade de expressão. Há que existir o direito de voto, e esse voto tem que ser individualizado e unitário, né, cada pessoa contar como um voto, né. Deixa eu ver aqui. Ainda insistem em discutir o distritão, exatamente, né. A gente tem aí, mas aqui, o que a gente tem de fake news aqui também, né, nessa questão de liberdade de expressão, o que afeta isso. O distritão aí que estava falando, acho que também a gente teve o exemplo agora, né, recente das eleições nos Estados Unidos, onde se discutiu muito isso, né. Lá, tudo bem, cada indivíduo, cada cidadão corresponde a um voto, mas esse um voto não tem o mesmo peso, certo? Né? Então, acho que é um pouco contrário essa ideia, né, de que o direito de voto individualizado e cada pessoa, cada cidadão contar como sendo um voto. Outras questões aqui, só para passar rapidamente, aqui a elegibilidade para cargos públicos, todos os cidadãos têm que ter acesso, têm que ser elegíveis a cargos públicos, têm que poder, né, se candidatar a cargos públicos, direito de líderes políticos disputarem o apoio e, consequentemente, o voto, essa disputa também, a organização política partidária, né, é importante, acesso a fontes alternativas de informação, isso é muito importante para a atualidade, né, nessa discussão de fake news que a gente estava falando. Vejam que a característica da democracia não é acesso a fontes de informação de qualidade, né? São fontes alternativas. É importante para a democracia que haja diversidade de fontes de informação, né? Óbvio que é importante que essa informação seja de qualidade, senão a gente vai ferir ali o próximo das eleições livres e idôneas. Daqui a pouco vai estar tendo eleição manipulada, né, forjada, ou as pessoas vão estar tomando as suas decisões aí dentro da democracia com base em informações equivocadas. Mas o principal aqui nessa questão de acesso à informação é que haja diversidade. Porque a lógica da democracia é essa lógica dinâmica, né, de uma maioria prevalecer sobre a minoria, mas a minoria poder trabalhar para tentar se transformar em maioria e se organizar e ter direitos protegidos por isso, né, de ter diversas informações. Tem informação ruim, tem fake news, então a gente que se organiza, a gente que procure mecanismos para tentar diminuir o efeito dessas informações negativas ou falsas, né, e tentar construir informações de mais qualidade. Tá? E instituições políticas, né, instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições de outras manifestações de preferência. Também a importância das instituições aqui, né, com a própria lógica democrática também reproduzindo um pouco desses valores que a gente viu aqui nos outros pontos, tá, pessoal? Então, vejam, elitistas vão dizer, olha, não existe democracia em lugar nenhum, nem monarquia, é tudo uma oligarquia, tudo governo de poucos. Na prática, é isso que acontece em todo lugar.
né? Os democratas aqui, os estudantes da democracia, os analistas da democracia, vão dizer, olha, também não tem democracia em lugar nenhum, no máximo é uma poliarquia, e tem aqui vários elementos que tem que fazer parte, que tem que, né, fazer parte de sociedades que se pretendam democráticas ou poliárquicas. Né? E, por último, o que está faltando aqui para a gente discutir algumas características sobre a monarquia. Né? Trouxe aqui alguns dados aqui que eu coletei, tem uma diversidade de informações, variação nessa quantidade aqui, eu vi um falava 44, outro falava 45, eu arredondei aqui para 45, tá? Monarquias que atualmente existem, dessas 45, 20 fazem parte, né? São reinos da Commonwealth, que é aquela comunidade econômica, né? De ex-colônias britânicas. 16 dessas 45, né? Até hoje reconhecem, né, a Rainha Elizabeth como chefe de Estado, apesar de que cada país, né, sei lá, Canadá, Austrália, tem algumas figuras que fazem a função de chefe de Estado, e esse reconhecimento é mais simbólico só, mas se vocês forem ver lá as notas, né, do dólar canadense lá e australiano, vai aparecer a figura da Rainha Elizabeth. E ainda temos até hoje, né, por mais fora de tempo que isso possa parecer, né, 5 monarquias absolutistas, né, onde os governantes concentram todos os poderes nas suas mãos. Agora, pessoal, uma última reflexão para a gente sobre as monarquias em comparação com as repúblicas democráticas. Eu peguei aqui, né, o ranking do IDH lá de 2018, né, melhor qualidade de vida, índice de desenvolvimento humano. Peguei os 30 primeiros no ranking do IDH. O ranking é de 2018, mas os dados são sobre 2017, tá? Só para esclarecer isso. E aí eu queria aproveitar essa análise aqui para vocês refletirem sobre como o recorte dos dados que a gente analisa faz diferença para o resultado da nossa análise. Se eu quisesse, vamos ver, né, estamos querendo descobrir o que é melhor, qual é a melhor forma de governo, uma monarquia ou uma república democrática? Bom, vamos ver pela qualidade de vida, então, porque PIB, né, econômico, qual é o melhor lugar para se viver? Se a gente só pegasse o primeiro, a gente ia responder o seguinte, olha, a melhor forma de governo, né, é a monarquia, porque o país com a melhor qualidade de vida no mundo é uma monarquia, a Noruega. Não, mas vamos pegar 2. Olha, então é empatado, tem empate, porque um é monarquia, o outro é uma república, que é a Suíça. Mas aí eu também poderia dizer, não, mas como os 2 é um empate, mas ganha no desempate a Noruega, então a monarquia continua sendo a melhor, porque está em primeiro lugar. Se pegasse os 3 primeiros, ganhava também a monarquia, porque tem 2 representantes contra um da república. Se eu pegasse os 5 primeiros, aí ganhava a república, porque tem 3 repúblicas contra 2. Se a gente pega os 10 primeiros, ganha um pouquinho, com uma margem muito pequena, as repúblicas, porque são 5 repúblicas contra 4 monarquias, porque eu deixei Hong Kong ali com uma categoria à parte, porque não é nem república, nem monarquia. Tá? Se eu pego os 20 primeiros, aí tem mais monarquias. E se eu pego os 30 primeiros, aí tem um pouquinho mais de repúblicas. Então, dependendo do recorte que eu faço, né, vai me dizer, esses dados vão me dizer que as monarquias ou as repúblicas são mais eficientes em gerarem sociedades com alta qualidade de vida. Né, portanto, seriam as melhores formas de governo. Né, se a gente fosse usar esse critério, óbvio que a gente pode usar vários outros, é só um exemplo. Tá? Outra coisa, pessoal, beleza. Deu meio que empate quase aqui nos 30 primeiros. Então vamos dizer, deu elas por elas. Tem, né, então, a República ganhou por pouco. Mas, pessoal, lembram? Olha só esse dado aqui, ó, sobre a atualidade. Hoje a gente tem no mundo aproximadamente 45 monarquias, como a gente viu, e 150 repúblicas. Então tem mais de 3 repúblicas para cada uma monarquia. Então o certo aqui, para ser essa distribuição, para dizer que é empate, teria que ter 3 vezes mais repúblicas aqui entre os melhores IDHs do que monarquias. Então, mais uma vez aqui, parece, pelo IDH, que as monarquias são melhores formas de governo. Por outro lado, pessoal, vamos pensar no desenvolvimento histórico. Tá? Se uma sociedade é uma monarquia lá na Idade Média, como quase todos os estados da Europa eram monarquias, né? E aí, imaginem que, né, tem 2 países lá, os 2 são monarquias, só que aí um país começa a dar problema, né? Sei lá, a França, começa a ter problemas sociais muito grandes, aí o que acontece com um país que está tendo problema, geralmente? Vai mudar, vai tentar uma nova alternativa, porque a atual está ruim, né? E o que está bem, mantém. Né? Então, talvez essas monarquias aqui, como melhores DHs, simplesmente sejam uma demonstração de manutenção de regimes que deram certo. Só continuaram sendo monarquias porque sempre deram certo. Então, não mudaram. Quem mudou virou república porque deu errado e talvez não queira dizer tanto se a monarquia é melhor ou pior.
Outra questão que eu posso colocar aqui para relativizar também essa distribuição é, vem cá, e essas monarquias aqui, o quanto que elas são boas e conseguiram estabelecer com base na exploração de outros lugares, né? Então, só aproveitando aqui essa discussão, essa apresentação aqui desses dados, para mostrar para vocês como a forma da gente analisar os dados pode nos levar a conclusões muito diferentes, tá, pessoal? Então, para encerrar, deixo aqui essa reflexão para vocês aí. Qual é a melhor forma de governo? São monarquias, aristocracias ou repúblicas? Né? Como a gente viu aqui alguns autores dizendo, na prática talvez a gente só tenha aristocracias ou oligarquias, governos de poucos. Né? A gente parte da ideia de que, né, a lógica republicana e democrática é muito interessante, especialmente para as decisões coletivas, porque todos podem participar, como diz Rousseau, né, a vontade geral, isso legitima a criação de leis, é muito importante. Mas não pode se negar também que é possível, né? Eu acho, falando aqui pessoalmente da minha opinião, eu acho que uma monarquia, eu jamais proporia uma monarquia para o Brasil, acho que não faz o menor sentido. Acho que os Orleans e Bragança não têm legitimidade suficiente para assumirem um papel de tamanha importância para o nosso Estado. Mas cada país, eu vou seguir aqui um pouco do Burke, eu acho que cada país tem a sua trajetória. Né? Eu acho inegável que, sei lá, no Reino Unido, a família britânica, até hoje, apesar da contestação forte, cada vez mais forte que tem, ainda é um símbolo muito importante. Eu morei lá 2 vezes e eu acho incrível, pessoal, né, para questões de políticas públicas, de cuidado com segurança pública e outras questões de respeito à sociedade como um todo, de como a monarquia contribui para esse cuidado e esse respeito à sociedade. Né? O fato, lá em Londres, a gente vê, né, por toda a cidade, uma cidade enorme, mas lixeiras, né, todas bonitinhas, todas com o mesmo padrão, né, com o brasão, né, talhado lá no metal, né, esculpido no metal. Né? Então, toda lixeira é bonitinha e tem lá o símbolo da família real britânica. Os postes de luz, né, para fazer iluminação pública, também tem lá o brasão da família real. Eu acho que isso meio que passa uma ideia daquela referência que a gente viu lá desde a Idade da Pedra, né, dizer, olha, tem uma galera, nós temos um líder, e esse líder é o responsável, né, pelos resultados que a gente encontrar, pelos nossos sucessos e pelos nossos fracassos. A gente sabe de quem cobrar, né, se a gente precisar cobrar de alguém, porque a gente tem uma referência. Né? Para um país, para um Estado, para uma sociedade que tem historicamente isso, eu acho que não é ruim, não é necessariamente ruim, né, a existência de um regime monárquico. Né? Dá para a gente aceitar que o regime monárquico é aceitável aí para determinadas situações. Tranquilo, Abelão, vai lá, já estamos terminando aqui. Obrigado, viu, cara? Então é isso, pessoal, tá? Vou encerrar já por aqui para vocês. Agradeço a participação de todos e todas aí e fico agora à disposição para tirar alguma dúvida.